Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um intervalo naquela parte de interpretação de textos e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de aspecto gramatical, né? Eu sempre digo nas minhas aulas que a parte gramatical ela é importante porque ela está construindo o alicerce de um prédio. Então, como é que funciona? Um prédio, ele pode ter 100 andares, mas se ele não tiver a fundamentação, se ele não tiver a estrutura inicial, se ele não tiver a base, é impossível esse prédio chegar a algum lugar, né? E aonde que é a fundamentação de uma língua? Aonde que a gente consegue identificar uma língua? Através do aspecto gramatical. E por outro lado, quando a gente imagina que a gente estuda gramática, a gente está estudando só gramática, não, isso não é verdade. Porque quando nós estudamos gramática, nós estamos também nos aperfeiçoando na questão de interpretação de textos. Tudo bem? Então, hoje, nós vamos bater um papinho sobre um assunto muito simples, mas, por outro lado, que às vezes causa uma certa confusão, porque é um assunto que às vezes a gente fica um tempo sem estudar e todo o assunto que não é rotineiramente retomado, nós temos uma certa tendência ao esquecimento ou à confusão de regras. Eu preparei para vocês uma breve explanação teórica e alguns exercícios, e a minha esperança é que, no encerramento dessa nossa videoaula de hoje, vocês estejam completamente tranquilos com relação à parte de caso possessivo ou caso genitivo. É muito importante, em primeiro lugar, vocês observarem que o caso possessivo ou caso genitivo, ele funciona de maneira inversa da língua portuguesa. Então, na língua portuguesa, eu vou falar o gatinho da Mariana, a casa do Joaquim. Essa é a forma que eu indico posse, tá certo? Na língua portuguesa. Uma delas, eu posso falar também a casa dela, o gatinho dele. Estou falando no sentido de caso possessivo ou genitivo, que é o mesmo nome, onde nós usamos a pessoa, tá certo? Muito bem. No inglês, nós vamos fazer isso de forma invertida. Então, o carro de Joaquim, nós vamos colocar Joaquim e carro. Tá certo? E como que eu vou dizer, Marco, para informar que este carro, então, pertence ao Joaquim? Aí eu vou usar aquele apóstrofo S que vai, digamos assim, ser o elo que vai ligar, né, o possuidor e a coisa possuída. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês um pouquinho e eu preparei para vocês um arquivinho em Word mesmo, uma coisa bem simples, bem tranquila, né? Para que vocês possam, digamos assim, estarem mais ambientados. Então, eu coloquei aqui para vocês. Em primeiro lugar, o caso genitivo possessivo, você tem o possuidor e a coisa possuída, né? O que é o possuidor? O possuidor aqui é o Peter. O que é a coisa possuída? Aqui é a história, tá? Muito importante você notar que possuidor vai ser a informação depois da preposição of. O possuidor é o que está depois, conforme eu disse. Então, a história do Peter inverte, Peter passa a ser o possuidor e história passa a ser a coisa possuída. Quem é que vai ser a minha referência? Vai ser a preposição of. Então, a preposição of é que vai ser a referência. O que está depois da preposição nós vamos chamar de possuidor. O que está antes da preposição of nós vamos falar de coisa possuída. Observa o seguinte: tudo o que está depois da preposição, tudo o que está depois da preposição, nós vamos chamar de possuidor. Tudo, né? Eu vou mudar a nossa corzinha aqui. Vamos colocar um azul, tá? E eu vou colocar para vocês. O John é depois da preposição. Então, ele vai ser o possuidor. O Charles
está depois da preposição. Então, ele também vai ser o possuidor. Isso vai acontecer também com Hercules, que também vai ser o possuidor. Aí você vai falar, mas Marco, tudo bem, é só o nome. Pois é, mas acontece que existem alguns casos que eu vou ter, por exemplo, o artigo the e mais o substantivo princess. Então, aqui não é só princess, aqui é the. Isso lembrando que eu estou falando do possuidor. Então, toda informação que vai depois da preposição of, nós chamamos de possuidor. Pode ter aqui, por exemplo, um pronome demonstrativo. Olha só, those boys, né? Ou aqui, por exemplo, these children, tá? Tá vendo só? Pode ter aqui um pronome possessivo e mais um substantivo. Tudo isso aqui nós vamos chamar de possuidor. E pode acontecer, meus queridos, de eu ter vários possuidores. Então, você vai pegar todos eles. Olha só, todos os possuidores. Tá bom? Então, é muito importante você notar essa primeira parte. Por que eu estou falando isso? Porque na segunda parte, o que está antes da preposição, nós vamos chamar de coisa possuída. E a coisa possuída, eu vou separar aqui em amarelo, tá certo? Amarelo não, que amarelo vai ficar ruim para vocês enxergarem. Eu vou colocar vamos colocar aqui em verde, tá certo? Muito bem. Eu vou colocar para vocês que o possuidor vai ser só o substantivo que está depois, só. Então, você observa que o the não vai entrar, porque senão vai ficar estranho, vai ficar John's the house, John's a car, isso não pode acontecer. Então, vai ser só o substantivo. Calma, que vai ter mais um casinho. Olha só o substantivo, por enquanto, certo? Muito bem. Agora, quando tiver um adjetivo e um substantivo, aí eu coloco os dois. O artigo ou pronome que tiver aqui na frente, ele vai sair. Então, tudo que está depois da preposição é o possuidor. O que está antes da preposição, substantivo, ou no máximo, o substantivo e o adjetivo, esses eu vou colocar como coisa possuída. Olha só, fast bike, tá certo? Bem tranquilo, sem nenhum problema. Aqui, por exemplo, só tem sun. Olha só, eu não posso colocar the sun. Aqui, por exemplo, eu tenho eyes. Não vou colocar the eyes. Tudo bem? Bom, então nós já fizemos essa parte de introdução e agora ficou tudo muito claro. Qual é a regra do caso possessivo ou caso genitivo? É essa aqui, ó. Possuidor vem na frente e a coisa possuída vai depois. E para eu dizer que essa coisa possuída pertence ao possuidor, eu vou colocar o apóstrofo S. Olha aqui, Peter's story. Olha só, story é a coisa possuída. Peter é o possuidor. O que é que eu fiz? Eu fiz a inversão. Então, coloquei Peter's story. Beleza? Aí você fala assim, Marco, mas é muito simples. Não tem por que eu gastar mais do que 1 minuto da minha vida estudando isso aí. Não, tudo bem. Realmente. Até aqui, até esse momento, o que nós estudamos é muito simples. A gente podia parar aqui, 5 minutos de aula, você já estava fera em caso possessivo. Mas aí agora eu vou fazer algumas perguntas. Você já deve ter se feito. E se o nome terminar em S? E se tiver no singular? E se tiver no plural? E se tiver mais de um possuidor? E se o nome for composto? Você está entendendo quantas vezes essa dúvida vai bater na sua cabeça? E com essas 9 frases que tem aqui, meu Deus do céu, você não vai ter, nunca mais vai ter dúvida na sua vida. Tá certo? Por quê? Porque é um assunto muito, muito fácil. Ok? Muito bem. Vamos começar, então. O primeiro caso, eu tenho The House of John. Então, vamos lá. Quem é o possuidor? Tá fácil. Tá em azul, já marquei para vocês. O possuidor é John. Ok? Como que eu vou dizer que a house pertence ao John?
apóstrofo S. E de quem que é essa casa? É do John, olha lá, John's house, tá certo? Então, essa casa está sendo linkada, ela está sendo conectada ao John pelo fato do apóstrofo S. Agora, vamos para o 3 e para o 4. Qual é a semelhança do 3 e do 4? Vamos lá, eu vou dar 1 minuto para vocês pensarem. Muito bem, você vê que 1 minuto aqui de vídeo aula passa em 5 segundos. Qual é a semelhança? Olha só, Charles termina em S. Hercules também termina em S. Então, aí vem a dúvida. Será que aqui no Charles eu vou colocar apóstrofo ou apóstrofo S? Será que no Hercules eu vou colocar apóstrofo ou apóstrofo S? E aí, como fazer? Muito fácil. Nomes terminados em S. Marcos, Charles, Carlos. Eu vou colocar apóstrofo S. Tá bom? Agora, se o nome for terminado em S, mas for um nome famoso, for um nome histórico, clássico, bíblico, e que a pessoa esteja realmente sendo aquela pessoa importante, por exemplo, Hércules, filho de Deus, de Zeus, o semideus, né, o homem mais forte, tal. Esse nome, eu preciso falar, esse nome é importante, esse nome é um nome de destaque, esse nome é o cara lá da mitologia grega. Então eu vou falar assim, ó, nome importante. Então eu vou colocar somente o apóstrofo, para dizer que esse nome é importante, tá certo? Agora, muito importante vocês observarem, se esse nome do Hércules fosse do seu vizinho que mora ali na rua de baixo, que você joga bola com ele, que você troca mensagem de WhatsApp com ele, que é o teu parceiro, que é teu amigo, chamado Hércules, aí eu vou colocar apóstrofo S. A mesma aqui é a coisa no Charles. Vou colocar Charles K, vou colocar apóstrofo S. Por quê? Porque esse Charles, ele é meu amigo, ele mora ali do lado, ali e tal, não sei o quê, tá ali tranquilo. Agora, no momento em que eu falo que esse Charles é o príncipe da Inglaterra, na linha sucessória número 1, se a rainha morrer, ele assumirá como rei. Aí eu preciso fazer uma reverência a ele. Aí eu vou colocar só apóstrofo, tá certo? Então, não é o fato do nome só ser terminado em S. Ele tem que ser um nome terminado em S e ter o seu grau de importância, tá certo? Existem alguns nomes que raramente você vai ver. Por exemplo, Hércules, Aristóteles, né? Sófocles, Sócrates, né? Raramente você vai ver. Agora, pode acontecer. Por exemplo, eu sei de um senhor aqui de Campo Grande, que o nome dele é Jesus, né? Se eu me referir a esse senhor, eu vou colocar apóstrofo S. Mas 95% das vezes que eu vou me referir a Jesus Christ, o nosso irmão, né? Jesus Cristo, aí eu só coloco apóstrofo. Essa regra só se aplica para nomes próprios terminados em S. Tudo bem? Aí vai vir a dúvida. Marco, e se o nome for um substantivo comum? Como, por exemplo, aqui, ó, princess, né? Se for boss, chefe, e terminado em S, como é que eu faço? Então vocês estão vendo que a 4 e a 5, elas estão juntas e não é à toa. Então vamos lá. The princess. E aqui embaixo, those boys. E agora, meus queridos? Se você tiver dúvida e quiser pesquisar, para o vídeo, vai lá, pesquisa e volta. A hora que você voltar, eu vou estar aqui, ó. Beleza, voltamos então. Olha só, o princess vai levar apóstrofo ou apóstrofo S. E por quê? O boys vai levar apóstrofo ou apóstrofo S. E por quê? Né? Porque não adianta só eu falar assim, leva isso, mas eu não sei o motivo. Bom, em primeiro lugar, eu sei que algumas pessoas vão falar assim, princess, tem 2 S's, então coloca só apóstrofo. Não, princess vai colocar apóstrofo S e boys
vai colocar só apóstrofo. Ah, meu Deus do céu, agora complicou tudo, eu não sei mais o que pensar. Por que princess vai colocar apóstrofo S e por que boys, que só tem um S, vai colocar apóstrofo somente? Bom, em primeiro lugar, não tem nada a ver essa questão de colocar com apóstrofo S por causa de um S, de dois S, não tem nada a ver. É muito simples. Para você nunca mais esquecer, princess está no singular, terminado em S. Boy está no plural, terminado em S. Acabou. Quando o substantivo comum, princess, boss, terminado em S, estiver no singular, você vai colocar apóstrofo S. Quando o substantivo comum, terminado em S, estiver na sua forma do plural, você coloca somente apóstrofo. Acabou. Não tem nada a ver com a regra da 2 e da 3 que a gente viu. Porque na regra da 2 e da 3 são os nomes próprios. Aqui são nomes comuns. Então são coisas diferentes. Agora vem a pergunta, Marco, e se o substantivo for no plural, mas não for terminado em S? Existe algum caso? Você pode contar para a gente? Olha só, não coincidentemente, mas sim coincidentemente, eu já coloquei para vocês aqui. Children. Children é plural? Plural de child. E não é plural não terminado em S? Pois é, plural não terminado em S, apóstrofo S. Acabou. Agora, muito importante, gente, no princess ou no boys, não fica mudando a pronúncia, tá? Não fica parecendo que tá com abelha no ambiente princess. Não, nada disso. Você fala princess, normal, fala boys, normal. Acabou. É só o caso do apóstrofo S. Tá certo? É a mesma coisa do Charles, é a mesma coisa de Jesus. Você não fica Charles, não. Ok? Então aqui, these children knew car. Olha só. Então é um plural não terminado em S. Então aqui vai levar apóstrofo S. Beleza? Então até aqui. Substantivos próprios terminados em S. Nome simples, apóstrofo S. Nome importante, famoso, histórico, clássico, bíblico, somente apóstrofo. Substantivo comum terminado em S no singular, apóstrofo S. Substantivo comum terminado em S no plural, somente apóstrofo. Substantivo comum no plural não terminado em S, apóstrofo S. Beleza? Eu espero que até aqui esteja tudo bem. Uma dica. É muito importante que na videoaula, às vezes, você perdeu algum tópico, mais ou menos igual na aula, por exemplo, quando alguém te chama, tá certo? E você olha para trás. E aí, a hora que você volta a atenção, 2, 3 minutos depois, você já perdeu o fio da meada que o professor estava falando. Para, volta, assiste de novo, assiste quantas vezes quiser, fura o disco aí, como os velhos costumam dizer, tá certo? Então, não tem problema, assista quantas vezes você quiser, para que você realmente fique zerado de dúvida. Brother-in-law é um substantivo composto, tudo bem? É um substantivo composto. Então, a pergunta é apóstrofo S, tá? Isso aí não discute, porque eu não tenho nada com S, nada disso, é apóstrofo S. Mas a pergunta é, eu vou colocar o apóstrofo S no brother, no in ou no law, né? Porque se a gente for pensar, eu tenho 3 partes, brother, in e law. Em qual dos 3 eu vou colocar? No último, tá? Então vai ficar brother-in-laws. Tudo bem? Por que eu separei essa palavra? Porque o plural dessa palavra seria brothers-in-law. O plural dessa palavra seria brothers-in-law. Mas aqui eu não estou falando de plural, eu estou falando de caso genitivo. Então vai ficar brothers-in-law, fast bike. Tudo bem? Então eu vou colocar no final do substantivo composto. Beleza? Beleza. E agora, partindo para os 2 últimos, para a nossa reta final, você deve estar cansado de ouvir o Marco falando aí, mas é importante. Nós vamos colocar aqui, primeiro, Martin and Bertha. Aqui eu vou colocar Paul, Tom and Richard. Qual é a semelhança dessas 2 frases? Se você for observar, eu fiz todas elas com semelhanças. Nomes terminados em S, no próprio, nome terminado em S, substantivo comum. Aqui eu tenho
2 nomes, aqui eu tenho 3 nomes. Então, o que eu estou querendo dizer? Múltiplos possuidores. Quando eu tenho múltiplos possuidores, eu vou colocar no primeiro nome, eu vou colocar no último nome. Se tiver 3, eu vou colocar nos 3. Se tiver 5, eu vou colocar nos 5. Eu coloco no primeiro, coloco no último. Qual é a regra? Bom, primeiro eu vou dizer para vocês o seguinte, só tem 2 formas. Ou eu vou colocar no último, ou eu vou colocar em todos. Ou eu coloco no último, ou eu coloco em todos. Certo? Muito bem. Vamos imaginar, meus queridos, que todos vocês que estão me assistindo agora, vocês se juntaram, cada um pegou uma quantia em dinheiro, entregou na minha mão e falou, Marco, vai lá e compra um carro para mim. Veja, todos vocês me deram uma quantia igual, vamos pegar lá, R$500. Cada um de vocês me deu R$500. Ele falou, Marco, vai lá e compra um carro. Eu fui lá e comprei um carro para vocês. Está aqui, comprei um carro para vocês. Tá bom? Muito bem. Pergunta, de quem é esse carro? Esse carro é de cada um de vocês. Igualitariamente. Tá certo? Então, ele vai pertencer, se tiver 100 pessoas, eu vou escrever o nome de 99 e no último nome, eu vou colocar apóstrofo S, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Apóstrofo S, Sun. O que isso quer dizer na prática? Que este carro pertence ao grupo de pessoas. Que este filho aqui, Sun, pertence a este casal. Então, Martin e Berta, eles tiveram um filho. E esse filho é deste casal. Então, este carro aqui, ele é do grupo todo que vocês têm. Beleza? Tranquilos? Agora, por outro lado, vamos lá. Vamos imaginar que cada um de vocês, nesse grupo de 100 pessoas, me deu o necessário para comprar um carro. Então, vamos pegar lá 50 mil reais. Cada um de vocês me deu 50 mil reais. E eu fui na concessionária e comprei 100 carros de 50 mil reais para cada um de vocês. Então, eu tenho aqui comigo 100 carros. Esse carro é do número 1, esse carro é do número 2, e isso vai acontecer até o número 100. Então, cada um de vocês vai ter um carro. Então, o Joaquim tem um carro, a Maria tem um carro, o Pedro tem um carro, e assim sucessivamente. Tá certo? Olha o que está acontecendo. Eu estou falando de eyes, olhos. Os meus olhos não são os olhos do Paul, que não são os olhos do Tom, que não são os olhos, perdão, do Richard. Cada um de nós tem nosso próprio grupo de olhos. Então, quando isso acontecer, eu irei colocar apóstrofo S em cada um dos nomes, simbolizando exatamente o quê? O Tom's eyes, Paul's eyes, Richard's eyes. Ou seja, cada uma das pessoas vai interligar com o seu próprio conjunto de olhos. Cada uma das 100 pessoas vai receber um carro. Ou seja, o que vai acontecer? Você vai ter 100 vínculos. Aqui na parte de cima, eu tinha somente um vínculo, tá certo? Então, aí eu vou colocar no final, faz. Beleza? Então, eu espero que você tenha compreendido que aqui nessa aqui, veja bem, eu tenho cada apóstrofo S, seria como se eu dissesse assim, Paul's eyes, Tom's eyes and Richard's eyes. Mas para eu não ficar repetindo isso aí, ficar extremamente cansativo, eu coloco o nome de todas as pessoas e no final coloco eyes. Beleza? Sem problemas? Ok. Pessoal, essa foi a nossa explicação de hoje, essa foi a nossa aulinha de hoje. É um assunto simples, mas você veja que em algum momento
eu tive que tirar você da sua zona de conforto e trabalhar um pouquinho da sua memória. Eu quero que você imagine a sua memória como um grande galpão. E nesse galpão tem caixas que são usadas constantemente. Essas caixas estão limpinhas. E tem caixas que às vezes você faz tempo que não mexe, está cheio de pó. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando o pó dessas caixas, abrindo e revelando o conteúdo. É isso que nós fizemos hoje com o caso genitivo. Tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam tranquilos, eu espero que essa nossa videoaula tenha ajudado de alguma forma, tá certo? E depois, presencialmente, caso você não tenha compreendido alguma coisa, você pode me procurar, eu explicarei novamente, ou através dos canais que os colégios estão disponibilizando, se o teu colégio está disponibilizando, você pode entrar em contato comigo e eu também posso tirar sua dúvida. Tá bom? E como eu sempre encerro as minhas aulas, também tenho que encerrar essa, senão eu não seria o Marco. Eu gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Tá certo? Um forte abraço do Marco para todo mundo aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.